Já foi discutido uma questão uma vez com alguns irmãos aí, uma coisa que pouca gente, as pessoas fazem confusão. Tem gente que quer pôr uma briga entre Tiago e Paulo, porque você lê lá em Efésios, ele fala que a fé é pela graça, sois salvos, e Tiago fala em Tiago 2 da questão das obras, que a fé sem obras é morta. Lembrando, gente, que seguindo uma frase aqui do Johnny, aqui que eu vou copiar dele, e quem pega uma frase fora de um contexto vira pretexto para futuras interpretações, né? Então, ali em Tiago 2, se vocês verem os versículos decorrentes depois, que ali é um diálogo de irmão para com irmão. Alguns irmãos aqui que estudam chamam isso de justificação, ela é horizontal, ela é de irmão para com irmão. Um irmão cobrando o outro da fé, mas você não vai vir para o culto? Você não vai dar oferta? Você não vai participar da campanha? É um irmão cobrando o outro. Já a justificação que Paulo usa em Efésios, ela é vertical, ela é do homem para com Deus. Resumindo, a salvação ela é pela crença somente. As obras seriam consequências dessa fé, não menosprezando a obra é consequência do crer. Não adianta, porque seguindo esse conceito, pessoas milionárias, igual um Neymar, uma Xuxa Meneghel, um ator famoso que ganha milhões, ele iria ajudar várias instituições de caridade. Você também é considerado obra, ajudar os órfãos e os viúvos em suas tribulações. Seria um meio de ganhar o seu galardão no céu. Não é assim que está escrito na palavra. Dessa forma, quem tem mais meios financeiros teria privilégio no céu, coisa que a palavra não diz, né? Então, a questão da obra, eu acho que eu expliquei bem aqui. Caso tenha alguma dúvida, nos comunique aí, eu e o Johnny. É verdade, isso é bem interessante, né? Até porque se você tentar justificar pelas suas obras, você está anulando, né, a graça de Deus. Você seria coautor da sua salvação. Isso aí. É o caso das promessas, que fica para outro assunto, nós não rebuscamos de assunto. Promessa para nós na cristandade, gente, é barganha. Eu vou ficar 1 ano sem fazer tal coisa, como se Deus precisasse disso. Cuidado, isso não é um comportamento de nós na graça. Eu vou fazer promessa para Deus, eu vou ficar 1 ano sem fazer tal coisa. Não é esse tipo de comunhão que Deus espera de nós. Lembrando que em Isaías, e lá em 2 Tessalonicenses fala da operação do erro, Isaías fala da questão do sono, de Judá infiel, de pessoas que perderam a comunhão do Senhor. O Senhor fala assim, o seu coração, a sua boca fala de mim, mas seu coração já se afastou de mim. Então eu não ouvirei essas orações. Então não adianta você ir no pé da cama orar, e ele não vai ouvir sua oração, porque você se tornou um estranho para ele. É triste, muito triste, cuidado com isso. Porque também, né, falando aí, o Senhor ele se agrada da obediência. Tanto que está lá em Samuel que o Senhor tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. E sacrifício tolo é aquele sacrifício que não vem seguido de obediência. Deus tem prazer em obediência, né? Bom, gente, e eu gostaria de deixar aqui que um dia nós vamos falar sobre redenção. O princípio da redenção, que é importantíssimo. Qual que é? Porque a gente sempre está falando, Jesus, o nosso Redentor, né, o nosso Senhor, e a redenção, ela é importantíssima, ela tem um significado grandioso. E um dia nós vamos fazer um vídeo, né, Marcos? Falando sobre redenção, que é bem interessante. Dando continuidade aqui, eu queria falar sobre o batismo, que é a nova aliança proposta na cruz do Calvário. Lá em Lucas 22, capítulo 22, versículo 20, diz assim, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Quem está fazendo essa declaração é o Senhor no dia da ceia. Ele fez essa declaração falando que há uma nova aliança que foi proposta na cruz do Calvário. Deus propondo aliança. Então, quando eu disse no começo do vídeo que Deus é um Deus de aliança, é necessário fazer parte dessa aliança para nós herdarmos o reino de Deus. É interessante, eu citei esse versículo para nós sabermos. Aí eu te falo, por que no sangue de Jesus? Não é verdade? Por que não no sangue de Maomé, ou no sangue, sei lá, de Buda, né, Marco? Por quê? Primeiro, ele é o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, rege em torno de Cristo. Ela é feita para trazer Cristo, para apresentar Cristo, e Cristo é a chave de toda a palavra, desde a serpente que foi levantada lá no deserto por Moisés, para que todos que foram picados pelas cobras por causa da murmuração, da desobediência, quando eles olhavam para a serpente, né, que era uma figura de Cristo, eles eram curados. E hoje nós também temos essa referência. Infelizmente, Israel, depois de um tempo, começou a adorar a serpente de bronze. Não tinha nada a ver isso aí, foi um erro que virou uma idolatria, mas o sentido era a representação de Cristo. E várias outras passagens, o sangue que foi passado nas vergas das portas, antes de Israel sair do Egito, aquele sangue do cordeiro representava o sangue de Cristo, né? Que os primogênitos foram mortos. Então Cristo é a chave. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha que interessante que a palavra nos ensina, né, Marco? Isso. Até existe muitos erros, não? Pastor, padre, papa, bispo, apóstolo, é Jesus Cristo, é o único mediador. João 14,6, eu sou o caminho, o artigo definido, ele não é um caminho, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem disse isso é Jesus Cristo. Então não existe uma alternativa, não. Jesus Cristo, ele é suficiente para a nossa salvação. Amém? Até o Marco falou da Trindade, né? Que Jesus Cristo, ele é Deus, ele é o próprio Deus, e a Bíblia deixa isso bem claro. Você queria comentar? Vou deixar você acabar o texto, aí dou sequência no meu. Ah, tá. Então, eu só queria acrescentar mais algumas coisinhas, já partindo aqui para o final desse raciocínio, né? A nova criatura, o novo ser em Cristo Jesus, por meio do batismo. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que quem está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Então, quando nós somos batizados em Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura, novo pensar, novo falar, novo agir, e tudo isso, gente, na direção do Espírito Santo. Jesus deixou uma coisa bem clara, e até é um alívio para nós, para a gente tirar o fardo das nossas costas: sem mim nada podeis fazer. Então nós temos que permanecer no Senhor para que possamos viver os planos e pensamentos de Deus. É Ele que tem a visão ampla, Ele sabe de todas as coisas, e nós que somos tão limitados, dependemos dele, graças a Deus. Se não fosse Deus na nossa vida, gente, onde nós estaríamos, né? E aí, o maior erro do cristão depois que se converte é achar que pode estar no controle da situação. E toda a Bíblia, a maior parte da Bíblia, vamos falar assim, ela é voltada para a sua igreja, para que tenhamos uma igreja saudável, uma igreja sadia, uma igreja em comunhão com Cristo. Porque uma igreja em comunhão com Cristo, aquela igreja que tem o seu óleo, né, checado, completo na lamparina, que é sóbria e vigilante, faz muito pelo reino de Deus. Mas uma igreja que tem esquecido o seu mestre, igual a igreja de Efésios no Apocalipse, né? Os caras fechou a porta, deixou Jesus para fora, fez um serviço excelente, mas o alvo, o centro, o foco ficou de lado. Então é uma igreja que faz pouco no reino de Deus, ou não faz nada, né? Se a gente for lá em Colossenses capítulo 2, eu quero até ler essa passagem, Colossenses capítulo 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 2, versículo 12, diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ou seja, estávamos mortos, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e quando fala de circuncisão, fala de aliança, ou seja, nós estávamos mortos sem aliança, né? Vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas,
gratuitamente perdoou as nossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e as tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Olha que interessante, a Bíblia diz que todo que aquele crê em Cristo não será condenado, mas o que não crê já está condenado. Nós que cremos, aquela ordem de Deus para a nossa condenação, Cristo catou ela, tirou do nosso meio e pregou na cruz do Calvário. Aí a Bíblia diz assim: já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, para os que são guiados segundo o seu Espírito. Isso é muito bom e poucas pessoas sabem disso, e às vezes vivem uma vida tão triste, né? Porque olham para si e vivem, né, com aquele sentimento de culpa, sendo que o perdão, a mão estendida do Senhor está tão perto, mas por falta de conhecimento, os seus olhos estão tapados, porque esse mundo aí, gente, aí fora, quer com certeza te afastar do conhecimento da palavra de Deus, porque se você conhecer a verdade, você vai ser liberto. Eu tenho certeza disso, como nós falamos, né, Marcos? E a gente cada vez mais tem buscado ao Senhor para permanecer nele. E mais uma coisa que eu quero falar, em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, esse evangelho, essa palavra, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quando nós somos batizados, a Bíblia fala que nós somos o templo, você é o templo do Espírito Santo, você é selado, você se torna propriedade peculiar de Deus, e a prova disso é o Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação. Amém? Que bênção de palavra, né? Que amor que é esse? Ô Marco, pode falar aí, pode. Eu gosto muito de usar, o Johnny conhece um pouco aqui quando eu falo aqui, eu gosto de usar metáforas. Um remédio, quando você vai numa farmácia comprar um remédio, todo o remedicamento que vocês dentro de uma farmácia, o que tem dentro da caixinha? Não tem uma bula? Vocês acham que é diferente que nós, ser humano? Só não cabe uma Bíblia dessa no ventre de nossas mães, né? Aqui é a instrução necessária para você cuidar da sua vida. Mas eu vivo bem, eu tenho a minha vida aqui, eu não preciso de Bíblia. Você vai viver conforme o seu conceito. Lembrando, gente, que o livre-arbítrio é muito perigoso. Livre-arbítrio é um perigo só. Como Satanás diz para Eva, sereis como Deus se você comer desse fruto. O livre-arbítrio é muito perigoso. Tem muita gente, muitos, inclusive amigos e parentes nossos, que a gente prega a palavra, prega, entra para um ouvido e sai para o outro. Porque o serviço que o maligno tem fazido é muito grande, a distração é muito grande. A cela, igual eu falei agora há pouco, é muito confortável. Para quem não entendeu o que eu disse, a cela é sua vida. A sua vida, ela é muito confortável. Tudo está bonito, tudo muito bem, você está bem empregado, você tem filhos com saúde, entendeu? Só que é uma grande célula sua vida, sem Cristo, sua vida é vazia. E depois que os portões fecharam da cela, que é a sua morte, não tem como fazer mais nada para você. E esse é o trabalho meu e do irmão Johnny aqui, levar o evangelho a todo mundo. E cuidado, gente, com o que vocês aprenderam aí durante a vida. Às vezes, mesmo vocês amando os seus parentes, como avós, mães, avós, vós, a questão cultural, ela pode envenenar. Existe um ditado que o veneno que mata o rato, ele é 3% estricnina e 1%, se eu não me engano, o resto é todo ração de milho. E é isso que acontece com uma Bíblia contaminada, uma palavra contaminada. Você vai comer do milho, mas aquele 1% ou 3% ali de estequinina, que é uma toxina que mata o rato, ela vai te matar. Então, inclusive para pessoas que conhecem um pouco do Evangelho, se tiver heresias, vou dar um exemplo de heresia. Você pode ser cristão, mas não precisa ser batizado. Isso é uma heresia. E por isso que estamos aqui, para pregar o batismo. Pode continuar. Bom, foi muito bem colocado pelo Marco, né? É necessário o conhecimento, a Bíblia nos exorta e sempre está falando sobre doutores e mestres da lei, né? Amantes de si mesmo,
que introduzirão palavras de heresias, né, encobertamente, sem as pessoas perceberem, e infelizmente isso aí vai levar muitas pessoas para a perdição. Talvez você está vendo esse vídeo aqui, você está sofrendo, sabe? O que eu proponho para você é você conhecer a Deus e Ele instruir a sua vida para que você tenha a paz do Senhor, porque não há nada melhor do que a gente ter paz, né? Não há nada melhor do que você, às vezes até passando por tribulação, mas ter confiança em Deus. E confiança é através do conhecimento. É no momento da tribulação que às vezes é necessário acontecer isso. É até meio banal falar assim: nossa, você está falando que a gente tem que passar por tribulação, mas é necessário a gente passar por alguns perrengues, algumas tribulações na nossa vida para mostrar onde está a nossa confiança. E nós que temos confiança no Senhor, nós estamos aqui, a gente não está querendo mostrar que a gente sabe mais que ninguém, sabe? A gente está querendo indicar o caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação, Ele é, né, quem se compadece de nós. Na verdade, como diz lá em Isaías 49, no versículo 17, o Senhor diz, né, pode uma mãe que amamentou o seu filho esquecer dele, né? Um filho que amamentou. Aí o Senhor diz assim: ainda que ela esquecesse do seu filho, eu porém não me esquecerei de vocês. Então, assim, a Bíblia toda é uma carta de amor, né, Marco? Ela é uma carta de amor porque a Bíblia deixa bem clara, a palavra de Deus, que o desejo de Deus é que todos venham ao conhecimento de Deus, a ser salvos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Olha que interessante. Mas infelizmente muitas pessoas não vão ser, por causa da comodidade, da distração, da heresia, né? E nós estamos aqui falando para você. A gente poderia até maquiar um pouco, mas o amor fala a verdade. Quem ama fala a verdade, gente. E Cristo, a gente tem, por exemplo, a vida de Cristo. Onde Cristo passava, ou as pessoas se convertiam, ou as pessoas se ofendiam. Por quê? Porque Cristo é a verdade. Então ele manifestava a verdade e a vontade de Deus, e muitas pessoas ficavam ofendidas, assim como a verdade, o amor, né, que é dito, um amor que a pessoa que age realmente em amor, ela pode até te ofender, mas se você pegar a mensagem que ela está tentando te passar, vai ser para o seu bem. Lá na frente você vai colher os bons frutos, né, Marco? Isso. Bom, é isso aí, Marco. Você quer... Você acabou? Acabei já. Acabou? Eu vou fazer um comentário aqui sobre o estudo que eu fiz, do batismo, explicando desde o começo, para algumas pessoas que não conhecem, o sentido de dispensação. Deus tratou do seu povo durante esses milênios em diferentes épocas, de diferentes maneiras. Hoje nós encontramos na graça, mas eu vou dar exemplo aqui de como o batismo era feito no Antigo Testamento. Vamos lá, o batismo em Moisés, gente, ele identificava o povo com ele, o povo com Moisés, como sendo um símbolo de Cristo. A gente tem que começar a ler a Bíblia, nós somos cristãos, procurando o Senhor Jesus no Antigo Testamento, e aqui Moisés é uma figura dele, como Abraão foi sacrificar o seu filho, e o anjo impediu ele de fazer o sacrifício. Atrás dele que apareceu um cordeirinho, ali também uma figura de Cristo. Nós temos que aprender esse exercício bonito de procurar o Senhor Jesus no Antigo Testamento. Então, voltando ao que eu falei aqui, o batismo em Moisés, que era uma espécie de batismo, ele identificava o povo com ele, e todos, sem exceção, eram batizados. Primeiro, vocês vão ver isso em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2. E também existia os batismos judaicos, também chamados de abluções. Vocês vão encontrar isso em Hebreus, capítulo 6, versículo 2, Hebreus, capítulo 9, versículo 10 e Marcos, capítulo 7, versículos 3 a 4. Também encontramos, antes da graça, gente, o batismo de João Batista, que era para arrependimento e perdão dos pecados. Vocês vão encontrar isso em Mateus, capítulo 3, versículo 11, Atos, capítulo 13, versículo 24, Marcos, capítulo 1, versículo 4 e Lucas, capítulo 3, versículo 3. Agora é a melhor parte. Vamos falar do batismo do nosso Senhor Jesus, né? O batismo do nosso Senhor Jesus, eu vou falar uma coisa muito importante que talvez não tenha falado do culto.
Não existe batismo católico, batismo evangélico. O batismo ele é em Cristo, gente. Batismo em Cristo. O que diferencia aí as denominações é a forma. A gente tem que pôr na cabeça que o batismo ele é cristão. O batismo ele é cristão. Cuidado com isso. Não é batizado na entendeu? religião, né? Isso, não é batizado numa denominação. Você não faz parte de um clube, Corinthians, São Paulo, é partido A, partido B. Cuidado com isso aí, gente. O batismo ele é na pessoa, no senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. E vou dar exemplos aqui. Ó. Em primeiro, o batismo cristão, ele não é feito para despojamento da imundícia da carne, mas de uma indagação de uma boa consciência para com Deus e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês vão encontrar isso aí em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Segundo, gente, o batismo cristão, ele coloca em nós um distintivo, como se fosse um policial daqueles americanos lá, que andavam, tipo aqui, o cara achava, eu sou cristão, mas não no sentido assim de ego, mas no sentido de glória. Ele nos coloca um distintivo de uma boa... cadê onde que eu escrevi aqui? Um distintivo que professamos uma fé cristã, entendeu? E porque todos quantos fossem batizados em Cristo, já vos revestiste do Senhor Jesus Cristo. Vocês vão encontrar isso em Gálatas, uma passagem bem forte aqui, que é Gálatas capítulo 3, versículo 26, 27. Terceiro lugar, gente, o batismo cristão muda o estado da pessoa. Antes, no paganismo, entendeu? Pessoa que morre sem estar batizada em Cristo, ela morre no estado de paganismo. Agora, no terreno e na esfera cristã, entendeu? É interessante. Quarto lugar, o batismo cristão, ele inicia a pessoa na esfera cristã, o tornando o corpo da igreja, fazendo parte. Vem aqui, você faz parte nossa agora. Corpo de Cristo, né? Se tornando filho também, deixando de ser criatura, a qual era a nossa velha criatura, né? Nossa velha herança adâmica, né? E passando a fazer parte do corpo da igreja. Quinto lugar, o batismo cristão, ele significa se pôr no lugar de morte, semelhante ao que o nosso Senhor Jesus fez. Sexto lugar, o batismo cristão, ele significa sepultar o velho homem, né? É o que eu falei agora há pouco da herança adâmica, deixar a herança adâmica de lado. Por que herança adâmica? Foi feito um homem perfeito, como nós estamos aqui, perfeito, na sua semelhança para com Deus, só que desde o início, vocês lembram da passagem que o Senhor falou assim a Abraão? O Senhor já sabia que ele tinha comido fruto, que não era para ele comer. Por que você comeu o fruto, Abraão? O que Abraão falou? Eu comi porque aquela mulher que